Olá a todos! Daremos início agora à apresentação sobre a mecânica e as alavancas do corpo humano. Somos estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora e essa apresentação, é relacionada à física aplicada a biociências. Nós, alunos de biologia, de ciências biológicas, faremos uma ligação entre a física e a biologia. Bom, os objetivos do nosso trabalho. Hoje, nós vamos relacionar duas grandes áreas da ciência, a biologia e a física. Ambas estão intimamente relacionadas e são essenciais para garantir o funcionamento de diversos processos fundamentais, como a atuação das alavancas no nosso corpo humano. Vamos abordar tanto o que são as alavancas, quanto o que essas alavancas podem proporcionar para o corpo humano, além de seus principais exemplos, tanto na física quanto na biologia. Primeiramente, nós precisamos saber o que são as alavancas. Bom, as alavancas são máquinas simples, capazes de multiplicar a força que é aplicada a um corpo ou a um objeto quando são apoiadas em um ponto fixo. Além disso, elas são compostas por três principais componentes: um ponto fixo, um braço potente e um braço resistente. Como vocês podem observar na imagem ao lado, existe um ponto fixo, que é a rocha localizada no chão, sobre a qual está localizado um tronco, que é o braço potente, onde o homem está aplicando uma força para mover o braço resistente, um ponto resistente, que no caso é a rocha de um tamanho muito maior e muito mais pesada. Existem três principais tipos de alavancas. A alavanca de primeira classe, ou interfixa, que é quando o ponto de apoio está localizado entre a força resistente e a força potente. Existe a alavanca de segunda classe, ou interresistente, que é quando a força resistente está localizada entre o ponto de apoio e a força potente. E, por fim, existe a alavanca de terceira classe, ou interpotente, que é quando a força potente está localizada entre um ponto de apoio e a força resistente, como vocês podem observar no exemplo dessas três imagens ao lado. Bom, existe uma principal equação da alavanca, que é quando uma força potente multiplicada pela distância da barra potente vai ser igual a uma força resistente vezes a distância da barra resistente. Fp é a força potente, Fr a força resistente, ambas medidas em newtons. dP é o comprimento do braço potente e dr é o comprimento do braço resistente, ambos normalmente medidos em metros. Outro importante tópico que nós devemos abordar é sobre a eficiência das alavancas. Para calcular a eficiência de uma alavanca, é necessário saber qual é a sua vantagem mecânica. Quanto maior for a vantagem mecânica, maior será a eficiência da alavanca. Podemos observar que quanto maior for o comprimento do braço resistente, menor será a vantagem mecânica. Imagine, por exemplo, uma alavanca interfixa com um ponto de apoio entre a força potente e resistente. Fica muito mais difícil levantar um corpo se o seu braço resistente for desproporcionalmente maior que o braço potente. Bom, nesse conceito, podemos observar uma principal fórmula utilizada nos cálculos físicos, onde a vantagem mecânica é igual ao braço potente dividido pelo braço resistente. Agora, relacionaremos o torque com as alavancas. Torque, ou momento de uma força, consiste na ação de girar ou torcer um corpo em torno do seu eixo ou polo de rotação por meio da aplicação de uma força. Para aplicarmos um torque sobre um corpo, é necessário que a força aplicada sobre o corpo não coincida com seu eixo de rotação. A distância entre o ponto de aplicação da força e o polo é chamado de braço de alavanca. Vocês podem observar o braço de alavanca no GIF abaixo, indicado como L.
Bom, para estabelecer o movimento rotacional resultante da aplicação das forças, é necessário efetuar o cálculo do torque gerado por elas. Portanto, torque não é nada mais que o efeito rotatório gerado pela aplicação de uma força externa. No corpo humano, assim como nos equipamentos de musculação, à medida que se desenvolve o movimento, o ângulo do ponto de aplicação da força com relação à haste rígida altera-se. E isso significa que a distância perpendicular se modifica ao longo do movimento. Essa modificação ocorre tanto em relação à força potente quanto em relação à força resistente. Podemos observar isso na musculação e faz ser necessário identificar os efeitos dessas mudanças na produção da força muscular. Algebricamente, torque é o produto da força pela distância perpendicular do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação. Dessa forma, podemos observar a principal fórmula utilizada para o seu cálculo, onde T é igual a F vezes D. T é o torque, medido em newtons vezes metro, F é a força, medida em newtons, e D é a distância perpendicular, normalmente medida em metros. Agora, veremos exemplos das alavancas do corpo humano. Primeiramente, devemos saber que os ossos normalmente representam as barras rígidas. As articulações normalmente representam os eixos de rotação e os músculos normalmente representam a força aplicada através da contração. A resistência ao movimento do corpo humano, por exemplo, pode ser devido a uma força externa, como pesos utilizados em exercícios de academia de ginástica. Também pode ser uma resistência com relação à força da gravidade ou até mesmo devido à nossa própria massa corporal dos nossos segmentos que estão realizando a contração. Bom, vamos focar em 3 principais tipos de alavancas do corpo humano. A articulação do pescoço com a cabeça representa uma alavanca interfixa, onde a articulação da cabeça com a coluna vertebral define o ponto de apoio. A força resistente é o peso da cabeça e a força potente é exercida pelos músculos do pescoço. Agora, com relação às alavancas interresistentes, podemos citar o movimento e contração da panturrilha. Quando contraímos o músculo dessa região, ao ficar na ponta dos pés, criamos um ponto de apoio na faixa dos dedos do pé que estão em contato com o chão, uma resistência para baixo na região mediana do pé e uma força potente para cima, conferida pela contração muscular da panturrilha. Por fim, com relação às alavancas interpotentes, podemos ressaltar o movimento e contração dos nossos bíceps. Quando realizamos a contração desse músculo, o cotovelo torna-se um ponto de apoio, a contração do bíceps é a força potente para cima e o antebraço exerce uma força resistente com um sentido contrário ao do movimento. São ações comuns do cotidiano ou de academias de ginástica quando você pratica algum exercício, mas são sempre realizadas através das alavancas. Existem diversas aplicações das alavancas em nosso cotidiano. As alavancas, por exemplo, são comumente encontradas nos mais diversos aparelhos de musculação. Elas evitam que os impactos causados pelos exercícios prejudiquem o funcionamento do corpo humano. Mas se houver um excesso de exercícios, evidentemente, ocorrerão consequências para o corpo. Podemos observar na imagem abaixo um exercício denominado rosca direta, que é uma alavanca interpotente, realizada pelo autor Dwayne Douglas Johnson, um movimento de contração do bíceps. Bom, nos esportes, principalmente nas corridas, o estudo aprofundado das alavancas do corpo humano
das alavancas que mais são utilizadas durante as competições esportivas, esse estudo auxilia na criação de treinamentos para otimizar e aprimorar as performances dos atletas. Numa corrida, as principais alavancas utilizadas pelo atleta são a da panturrilha, que são interresistentes, e a do quadríceps, que são interpotentes. Por fim, as alavancas também ocupam um importante papel na recuperação física das pessoas, auxiliando no tratamento e recuperação de movimentos através de exercícios que induzem e forçam o retorno do funcionamento das alavancas do corpo humano do paciente. Quando uma alavanca do corpo humano, do braço, perna, face, seja de qual região for, está inutilizada ou precisa voltar à ativa, a fisioterapia é fundamental para que isso ocorra, para que essas alavancas do corpo humano voltem ao seu estado normal, voltem a atuar normalmente. Para finalizar, nós fizemos 4 exercícios sobre os temas que nós apresentamos e sugerimos que vocês pausem o vídeo e tentem resolvê-los em casa. A resolução estará no final de nossa apresentação. Então, chegamos ao final de nossa apresentação. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!